Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura ao lado representa um quadrado de lado igual a 32, que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 1 metro, no interior do qual estão dispostos 5 círculos de raios iguais, de tal forma que um deles é concêntrico ao quadrado e tangencia os outros 4. Sabendo que cada um dos 4 círculos não concêntricos ao quadrado é tangente a 2 lados consecutivos dele, calcule em metros o raio desses círculos. Bom, a descrição que ele coloca aí no enunciado, eu consigo observar na figura, né? Então eu tenho 5 círculos colocados no quadrado, um deles é central, que é esse aqui, né? Está dizendo que esse círculo ele está centralizado em relação ao quadrado, e os outros 4 círculos, eles estão 2 de cada vez tangenciando um dos 4 lados do quadrado. Ok. Para essa resolução ficar com um ganho melhor, ficar com uma disposição didática mais interessante, eu vou ampliar essa figura aí para que fique mais clara a resolução. Então, vou colocar aqui, ó, a figura ampliada. Bom, diz que o lado do quadrado é igual a 32, que multiplica a raiz quadrada de 2 mais 1. Então, já vou colocar isso aqui, ó. 32, que multiplica raiz quadrada de 2 mais 1. Isso aí é o lado do quadrado. Aqui também, né? Eu vou colocar 32, que multiplica raiz quadrada de 2 mais 1. Ok. E aí ele pede o raio do círculo. O raio de cada um desses círculos, que é o mesmo, são círculos iguais. Ok. Eu vou traçar a diagonal desse quadrado. Vou traçar a diagonal desse quadrado. Vou mudar o traço. Vou colocar assim. Deixa eu deixar mais... Aí. Olha só. Aqui então eu tenho a diagonal do quadrado. Bom, como é a diagonal desse quadrado aí, eu posso dizer que essa diagonal, vou usar a mesma cor ali. Vou dizer que essa diagonal, vou usar essa mesma caneta aqui. Vou dizer que essa diagonal, ela é igual, sabe que é lado raiz de 2. Então, essa diagonal, lado do quadrado é 32, que multiplica raiz quadrada de 2 mais 1, então esse é o lado do quadrado, vezes raiz de 2. Que isso eu posso dar uma melhorada, escrever assim, ó, 32, fazer bem devagar, 32, raiz quadrada de 2, que multiplica raiz de 2 mais 1. E agora eu resolvo isso, 32 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então é como se eu estivesse multiplicando 32 vezes 2. Isso vai me dar 64. Então, 32 raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que 32 vezes 2, 64. E agora 64, aqui deu o primeiro. E agora 32 raiz de 2 vezes 1. Aí da mesma coisa, né? 32 raiz de 2 metro. Então isso aí é a diagonal. É tudo isso, ó. Tudo isso equivale a 64 mais 32 raiz de 2 metros. Bom, agora aqui eu vou traçar um outro quadrado. Usando aqui o raio do círculo como o lado desse quadrado. Então vou pensar aqui, ó. Isso aqui vale R, isso aqui vale R. E essa diagonal aqui, ó, que eu vou chamar então com a letra menor Dzinho, essa diagonal que também é lado raiz de 2, né? Diagonal de quadrado lá em cima, só que usei agora um L menor. E esse lado, inclusive, é o raio. Então, vou dizer que essa diagonal menor é igual a R raiz quadrada de 2. Ok, então tem os valores das duas diagonais.
Agora eu vou pensar assim, ó, essa diagonal maior, essa diagonal do quadrado, ela é igual a... Aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio, aqui eu tenho outro raio, e aqui eu tenho outro raio. E nesse canto de baixo eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou marcar aqui, ó, quadrado. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque aqui para baixo, ó, este pedaço aqui não equivale a um outro raio. Equivale a um valor de raio, ok? E mais um pedaço desconhecido. Que eu até poderia trabalhar essa questão fazendo esse desconhecimento desse valor, usando um x aqui e calculando o x separado. Só que isso vai me dar um pouco de trabalho. Então eu faço aqui, traço o quadrado e digo que aqui, ó, eu tenho de novo uma outra diagonal como lá em cima. Bom, e aí qual é a conclusão que eu chego? Eu chego à conclusão que a diagonal do quadrado, a diagonal grande do quadrado, ela vai ser igual a 1, 2, 3, 4 raios. Então vai ser igual a 4 raios, mais o quê? Mais essa diagonal aqui, ó, do quadrado pequeno, e mais essa diagonal do quadrado pequeno, ou seja, mais 2 vezes a diagonal pequena. Quem é a diagonal pequena? É isso aqui, ó, r raiz de 2. Então é 2 vezes r raiz de 2. Então isso é diagonal grande, 4r's mais 2 diagonais pequenas, 2 que multiplica r raiz de 2. Como eu calculei a diagonal grande aqui, ó, a diagonal do quadrado, como 64 mais 32 raiz de 2, agora é só estabelecer essa igualdade, é só substituir. Aqui eu tenho isso como 64 mais 32 raiz quadrada de 2, igual aqui 4r mais 2r raiz quadrada de 2. Aqui eu posso colocar em evidência o 32. E aí me sobra aqui 2 mais raiz quadrada de 2. Olha como faz sentido. 32 vezes 2, 64. 32 vezes raiz de 2, 32 raiz de 2. Ok. Isso é igual. Aqui eu coloco 2r em evidência. Me sobra aqui 2 mais raiz de 2. E aqui também, ó, 2r vezes 2 dá 4r. 2r vezes raiz de 2, 2r raiz de 2. Ficou muito interessante, porque aqui eu tenho um parêntese como fator 2 mais raiz de 2, e aqui também 2 mais raiz de 2. Eu posso já cancelar aqui, né, se eu quiser, ou posso também pensar assim, ó, em 32, que multiplica mais raiz quadrada de 2, jogo aqui, ó, dividindo aquele fator na falsa passagem, né, 2 mais raiz de 2. Isso é igual a 2r. Cancelo 2 mais raiz de 2 com 2 mais raiz de 2, que eu já poderia ter feito lá em cima, né, antes. E aí me sobrou aqui 32 igual a 2r. 32 divide por 2 é igual ao raio. E aí o raio é igual a 16. Então, raio igual a 16 metros. E aí fecha aí o valor pedido para essa questão. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução aí contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.